Decidi para sempre servir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, que alegria! Estamos começando mais um programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, porque quanto mais nós conhecemos a Palavra de Deus, mais nós temos aí a possibilidade de fazermos essa experiência, de amarmos o Senhor e ser também discípulos e missionários. Quero convidar você que nos acompanha pelas parabólicas digitais, você que nos acompanha pelos canais abertos, você que nos acompanha pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Mais de 8 cidades nesses últimos 2 meses passou a nos assistir. Um grande abraço para Belém do Pará, nos acompanhando pelo canal 50. Então esse é o momento. Pegue a sua Bíblia, pegue caderno, pegue a caneta para conhecer a palavra de Deus. Dom José Antônio Peruso. Olá, William, também Vinícius, uma grande e carinhosa saudação a Joelma, ao Jean, a toda a equipe, os cinegrafistas, você, querido telespectador, não os vê, mas sem eles nós não nos encontraríamos. Uma gratidão, uma palavra de gratidão a eles e toda a equipe de retaguarda. Também uma mensagem a Terezinha, a nossa intérprete, traduz para a linguagem em Libras, uma vez que há muitos irmãos nossos que não podem ouvir e gostariam de conhecer a palavra, e ela oferece sua competência para que também eles possam compreender quanto é grande o amor do Senhor. Querido telespectador, querida telespectadora, se você recorda bem, no nosso último programa, a palavra a ser explicada era João 1, 35 a 51. Mas o Evangelho de João, ele tem algumas peculiaridades, algumas singularidades, alguns estilos que lhe são muito próprios, e para explicar aquele nível de interpretação mais imediato, Jesus passava, João o apresentou, eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos o seguiram, foram, permaneceram com ele aquele dia. Parece uma narrativa, uma descrição de uma sequência de acontecimentos. Sim, verdade, mas no Evangelho de João, se lembra bem, William, o telespectador, algumas palavras, elas dizem mais do que o seu sentido imediato e próximo. E por isso tivemos que explicar, e se recordam bem, só vou retomar alguns elementos da contextualização para que nos situemos, para que você também, telespectador, possa recordar. E nós fomos até o capítulo 1, versículo 42, se eu não erro. Todavia, vamos continuar hoje, mas para que continuemos, importante é que recordemos de maneira que não haja aí descontinuidade entre o que apresentamos da outra vez, o que conhecemos da outra vez e o que será exposto hoje. Se lembra bem,
Na contextualização, o nosso texto, João 1, 35 a 51, situa-se naquele quadro da semana inaugural. Lembra, vamos recordar, William. Comece, você telespectador, pode me acompanhar? O William vai ler. Queira me acompanhar, por favor, telespectador. 1:29, por favor, William. 1:29. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Ótimo, quero falar de uma semana inaugural, primeiro dia. William, agora 1:35. No dia seguinte, 2 dias. Agora 1:43. no dia seguinte, 3 dias. 2:1. no terceiro dia, Ou 3 dias depois, conforme algumas traduções. Então chegamos ao 6º dia. Mas se o primeiro era dia seguinte, houve um anterior, semana inaugural. Faz recordar a criação, ou a semana, como se tratasse de uma nova criação quando Jesus começa a atuar na história humana. Nada de novo, tudo isso fora exposto, falo de contextualização e estamos recordando. Vamos a outra contextualização, por favor. Há uma grande importância, eu estava esquecendo, há alguns verbos nesta primeira semana inaugural. E particularmente nesse texto nosso de hoje, 1:35 a 51, nós fomos até 1:42 e temos que chegar a 51. Alguns verbos, falar, junto com outros conexos a este, responder, por exemplo, responder, chamar, ouvir, 12 vezes. Ver, nossa, a 12 vezes ver. Falar, 24 vezes. Seguir, 9 vezes. Mas o que tem ficar aqui apresentando o número de palavras? É que para João ver, se recorda bem, William, telespectador também, telespectadora, para João ver não é apenas uma mera operação visual. Eu vi, ele viu, outros viram. É fixar os olhos, é ir para além da aparência, reconhecer uma verdade maior do que a imagem imediata. Procurar, permanecer, verbos importantes. E nisso há toda uma significação teológica que já vimos da outra vez. Pois bem, a última contextualização, estou recordando, estou voltando. É João Batista que está na origem dos fatos narrados desta vez. Nesta nossa unidade, desculpe, unidade literária, João, Evangelho de João 1:35 a 51. Pode ler, por favor, só o versículo 35, William. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ótimo, queira acompanhar, é João Batista que está na origem dos fatos narrados. Ele, testemunha da luz, se o telespectador recorda bem, ele veio para dar testemunho da luz. Capítulo 1, versículo 6. Não era a luz, mas veio para dar testemunha da luz. João situa-se no ponto final de uma corrente começada no Antigo Testamento e culmina, corrente começada no Antigo Testamento. Desde há séculos se esperava que um dia chegasse o Salvador e o Messias.
E João Batista está na origem dos fatos narrados para dizer: eis o Cordeiro de Deus. De fato, João retira-se e não mais aparece no Evangelho, no quarto Evangelho. Falo de João Batista. Ou seja, agora chegaram os tempos da plenitude, a história chegou ao seu ápice. Jesus é o seu grande protagonista, o protagonista da salvação. É algo como um caminho a ser percorrido. Estrada, movimento, curvas, sinuosidades, retas, subidas, descidas, para chegar no destino final. Chegou no destino final, não é mais a estrada, o grande comentário e o grande meio, ou o grande protagonista. Agora é o destino, é a casa. Jesus, nesse caso, é a revelação final de um longo caminho, de uma longa estrada. Então, nós vamos agora, você pode iniciar, William, leia 1:35 até 42, por favor. É o que já foi visto. 43, deixe-me recordar isso, até 42. Aí nós retomaremos em continuidade com o que houve no programa anterior. Por favor, William. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, onde moras? Disse-lhes: vinde e vede. Então eles foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus, fitando, disse-lhe Jesus: tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Olha, foi o primeiro encontro com Simão. Claro, o evangelista aqui, ele abrevia os discursos e as palavras, ele não vai narrar bom dia, boa tarde, shalom, seria a saudação própria àquela época. Jesus fixou o olhar. Importante aqui, não se trata apenas de lançar de uma operação visual. E aqui Jesus fixou o olhar, pronunciou-lhe um novo nome. Dar um novo nome é assumir a autoridade sobre a pessoa nomeada e apontar-lhe um novo destino. Aquele nosso Pedro, Simão, que os evangelistas sinóticos dizem que era um pescador, seu projeto de vida era continuar com sua família e com seu ofício. Enquanto pudesse viver, o encontro com Jesus estabeleceu-lhe uma nova história e uma nova identidade, e isto significa uma nova missão. Isto com Simão. E aí chegamos ao versículo 43. William, na continuação, na sequência, vai do 43, sua leitura, William, até o 51, por favor. Filipe encontra, voltando. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré.
Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita a quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sobre a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sobre a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isto chegamos ao versículo 51, não é? Ótimo. Então nós fomos até o 42. Só para que o telespectador tenha sua Bíblia em mãos, na sua casa deve acompanhar. William, você leia mais uma vez o versículo 42 e em seguida tomaremos aqui o 43, por favor. Versículo 42. Ele o conduziu a Jesus, fitando, disse-lhe: tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Recordemos, foram os dois primeiros. Permaneceram com ele aquele dia. Permanecer não é fixar-se em um determinado lugar. Neste caso aqui, permanecer tem um sentido de convívio, de relacionamento. Foi um primeiro encontro, os primeiros momentos de uma amizade que se tornaria discipulado. Logo em seguida, então, Pedro foi agora 42. No 43, o telespectador pode acompanhar comigo aqui. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Galileia, faz tempo que não vemos mais o mapa. Ei, vamos vê-lo para recordar a Galileia. Por favor, queiram inserir o mapa e já nós nos localizaremos. Aqui está o mapa. Se puderem aqui aumentar para facilitar a vida do telespectador. Ótimo. Queiram Galileia. Se diminuírem por agora, diminuam, por favor. Isto, ótimo. Foi mais ou menos nesta região que João batizava. Olhem o Rio Jordão, segue. E no dia seguinte, como diz o texto, Jesus resolveu ir para a Galileia. Telespectador, queira acompanhar aí na sua Bíblia. Resolveu ir para a Galileia. E Jesus encontra Felipe e lhe diz: segue-me. E Felipe era de Betsaida. Tem o detalhe. Eis aqui Betsaida. Parece pouca coisa ficar aqui e explicar esses lugares e esses pontos. O que interessa? Vamos entender. Comecemos. Filipe era grego. O nome filo, amigo. Hipós, cavalo. O nome do Filipe significa amigo dos cavalos. Quem gosta de cavalos é um grande Filipe, ou pequeno, mas é um Filipe. Você é um Filipe, William, ou não? Gosta de cavalos? Não. É meio Filipe. Mas o nome, Filipe, amigo dos cavalos. Pois bem, é um nome grego e Betsaida é considerada uma terra pagã. A região toda da Galileia é uma região mestiça. Pessoas vindas do judaísmo
e pessoas vindas da região norte, da Síria, Fenícia. Era uma mescla étnica. E por isso era considerado uma região religiosamente mediana, porque o estrangeiro não fazia parte do povo eleito, então era preciso ter prudências, cuidados, atenções, porque o estrangeiro só tem relevância na medida em que fizer sua adesão ao povo eleito. E os primeiros, já nos primeiros convites ao discipulado, encontramos pessoa de etnia, de língua, de nacionalidade, de origem pagã. Só por isso já está a apontar que aquele que veio chamar a todos. Questões étnicas, questões culturais, identidades pessoais, ora. Tudo isso conta pouco diante da grandeza do chamado que o Senhor dirige a quem Ele escolheu por discípulo. Podemos retornar ao texto. É impressionante. Queira ler 43 e 44 outra vez, William. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Felipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Como aconteceu no caso de Pedro, aqui não há nenhuma reação. Pedro ouviu: tu és Pedro, de agora Simão, de agora em diante serás Pedro, pedra, rocha. Nenhuma reação de Pedro. Também aqui nenhuma reação de Filipe. Por que isso? O evangelista quer salientar o caráter da gratuidade da chamada, do chamado, do projeto, da intenção de Jesus. Este mestiço, Filipe, de uma região estrangeira, assim como Pedro, que não era estrangeiro, recebe o mesmo chamado, o mesmo convite. A palavra é a mesma para todos, porque as escolhas de Deus, Ele, Jesus, é o verbo que se fez carne. É a palavra de Deus que se tornou pessoa humana. As escolhas de Deus, pessoa humana, abrangem e alargam seus braços para absolutamente todos. Nosso intervalo está prestes, mas poderemos ainda ver o número, a tela seguinte, o versículo 45. Vamos lá? Queira ler, William? Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Nós aqui estamos ante o ponto culminante de uma sequência de 5 cenas. João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles que o seguem, que permaneceram com o Senhor aquele dia. Depois Pedro, a quem que é apresentado a Jesus. Agora, daí Felipe e agora Natanael. Este versículo precisa de alguma atenção particular. Melhor fazer um intervalo e em seguida retomaremos. Eu quero lembrar você que está nos assistindo, mês de julho nós estamos na 4ª etapa da campanha da Santa Chagas. O que é a campanha da Santa Chagas? É justamente uma campanha de expansão da TV Evangelizar. A propagação do Evangelho de Jesus Cristo a tantas pessoas necessitadas. Então você, associado fiel, faça a sua contribuição nesse mês de julho, 4ª etapa da campanha da Santa Chagas. Vamos para um breve intervalo cantando, voltamos já. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu
alegria bem perto de ti. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. Assim como a coça suspira pelas águas torrentes, suspira igualmente minha alma por ti, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Se você ligou a televisão agora, está acontecendo o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero ler algumas mensagens que chegam até nós aqui pelas nossas redes sociais. A Regina Fad, ela diz assim: Dom Peruso, parabéns pelo programa, uma bênção. Ela está nos acompanhando de São Luís, no Maranhão, enviando aqui abraço. A Márcia: estou assistindo o programa na cidade de Vitorino, Paraná. A Ana Xavier: que forma descontraída, revigorante de aprender mais sobre o que Deus quer nos falar através da sua palavra. Manda o programa assistindo aqui de Maracanaú, Ceará. Luzinete: muito bom esse programa. Obrigado. A Cleide nos acompanhando em Osasco, São Paulo. Dom Peruso. Oh, Márcia de Vitorino? Isso, Vitorino. Vitorino é lá no sudoeste do Paraná, próximo de Pato Branco. Eu era diocese antes de Curitiba. A diocese que me fora confiada antes de Curitiba era Palmas Francisco Beltrão. Vitorino faz parte daquela diocese. Eu estou bem, mas eu tenho belas recordações do sudoeste. Ótimo, muito obrigado, Márcia, e todos esses outros que acompanham. Eu já tive alguma tentação, será que vale a pena? Porque não é muito simples preparar tudo isso, e a equipe toda é envolvida. Mas parece que são muitos os que querem conhecer a palavra. Até a Joelma, né, Joelma? Hoje, quando eu cheguei aqui, havia gente toda cheia de cuidados em deixá-la bem arrumadinha na fisionomia, na pele, nos olhares, nos lábios. Perto dela, até o Vinícius fica bonito. E você se cuide, William, que é... E o Jean ali, então? Nem se fala lá, ó, bispo. Vamos conhecer a palavra, senão eu perco o prestígio aqui. Melhor ficar comigo. Eu sou tão fraco que nem consigo segurar os cabelos na cabeça. Mas vamos ter que me engolir. Não é assim que dizia o Zagalo? Retomemos aqui. Versículo 45. William, por favor. Querido telespectador, sua Bíblia, diante dos olhos. Vamos lá. Felipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Parece assim uma informação ordinária, fugaz. Encontramos João da Silva, aquele filho do Patacôncio. Aqui há uma relevância teológica. Primeiro, Filipe encontra no presente. Já falei muitas vezes, expliquei, quando o verbo permanece no presente, o evangelista pretende que o seu leitor participe. Pretende que valha para o tempo da leitura. Para nós que lemos hoje, em vez de pôr Natanael, podemos pôr o nosso nome. Dom Peruso,
William, Vinícius e ouvir Felipe, encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Eu falava há pouco que é o ponto culminante de uma sequência de 5 cenas. Igual aqui ao chamado de Pedro. Encontramos. Só que no caso de Pedro estava escrito: encontramos o Messias. Aqui está um pouco mais explicado. Encontramos aquele de quem escreveram Moisés. Para um bom judeu, o maior de todos os profetas, face ao qual ninguém se equiparava, fora Moisés. A maior autoridade do Antigo Testamento, Moisés, falava daquele que encontramos. Que falou Moisés na lei e o que disseram os profetas. Jesus, o filho de José. Única vez que se fala de José no Evangelho de João. Neste quarto evangelho, desconhecidíssimo. Os evangelhos sinóticos aí dão alguma informação, é carpinteiro. Também João, em um certo momento, no quarto evangelho, vamos encontrar alguma informação sobre o carpinteiro. Mas José mesmo, seu nome, somente aqui. De Nazaré. Mas por que mencionar Nazaré? Insignificante. Nunca foi mencionado no Antigo Testamento o lugar Nazaré. Cidadezinha de meia pataca. Pois bem, aquele de quem falou Moisés, o maior de todos eles do Antigo Testamento, nós o encontramos. Ele é filho de José, que ninguém conhece, de um vilarejo de insignificantes importâncias. Aliás, é impressionante, é uma região, Nazaré, a Galileia, a região Nazaré, a cidade, da qual havia muitas informações de movimentos violentos. Como pode vir de um lugar periférico, inexpressivo, de uma região desapreciada, muito dada à violência? Lá são as escolhas de Deus. E Natanael ficou surpreso. O versículo seguinte vai nos mostrar. Perguntou-lhes Natanael: de Nazaré pode vir algo de bom? Perguntou-lhe Natanael: pode vir algo de bom daquele lugar acerca do qual só há notícias ruins? Aqui é inequívoco, é inconfundível o tom de desapreço, de pilhéria. É uma reação negativa de desapreço por Nazaré e pela Galileia. A multidão, já falei, a população, desculpe, é mestiça, periférica, com vários movimentos, chamados movimentos messiânicos de libertação. Vamos chamar movimentos de guerrilha, era uma palavra desconhecida à época, mas guerrilha contra os romanos, e com tudo o que tem nesses movimentos dados à violência. Nazaré pode vir, cidade tão insignificante, pode ser pátria do Messias? No versículo anterior, se lembra, telespectador, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sem falar de Messias, Nazaré já era desprezível. Por si só, era famosa pelo desapreço de que a irrelevância acerca que significava. Nada. No contexto inexpressivo. É indigno demais para que venha de lá aquele acerca de quem o maior dos nossos profetas, Moisés, falou. Você poderia, por favor, William, ir a João 7,
capítulo 7, versículos 40 a 44. Telespectador, vá também, são algumas páginas para diante. João 7, 40 até 44. Eu falei 42? Eu falou 44 mesmo. 44. Eu só queria ver se você estava atento, William. Passou, ótimo, então leia. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: esse é o Cristo. Mas alguns diziam: porventura, pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. É ele, não é? Até o debate se acentuou, até de prisão se falou. Você leu o versículo 52, William? Versículo 52. Dá um salto, por favor. Tá bom, vamos lá. Responderam-lhe: és também Galileu? Escuta e verás que da Galileia não surge profeta. É que Nicodemos, aquele que fora conversar com Jesus no capítulo 3, fez uma correção aos fariseus. Nossa lei pede, exige até que a pessoa acusada seja ouvida. Aí, essa reação. És também Galileu? Escuta, leia. Da Galileia não sai nada. Por isso esta pergunta. Havia uma mentalidade circulante à época de que da região inexpressiva, nem o Messias não ia se ocupar com ela. E o Verbo se fez carne e montou sua tenda, estabeleceu sua tenda em Nazaré da Galileia. Quase que dá para falar assim. Ou seja, parece que as escolhas de Deus vão na contramão das nossas lógicas. Filipe não responde a Natanael, não discute. Em seu lugar, faz apenas um convite. E aí nós poderíamos ver aí o versículo seguinte, por favor. Versículo 47. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: és verdadeiramente o israelita no qual não há fraude. Agora voltemos ao 46, por favor. Natanael não discute, eu tinha falado. Só deixa assim, sem resposta. Fica só o convite, como em 39. Vem e vê. Ou seja, para conhecer Jesus não depende de argumentos, de lógicas, nem de reportagens. É preciso um encontro pessoal com Ele. Por isso, William, a leitura orante da palavra é um excelente meio. Leitura orante. Colocar o seu nome lá, no lugar de Natanael. E às vezes eu também tenho atitudes desprezíveis. E o que é que o Senhor tem a dizer a mim? Jesus nunca se define a si mesmo. Ele nunca fala quem é. Ele fica o convite. É a sua pessoa. Vem e vê. Como lá em 1:39, onde moras? Vinde e vede. A intenção do evangelista é que o leitor também participe deste processo e também experimente o que experimentaram aqueles primeiros interlocutores. Agora vamos ao 47 para ver qual foi a conversa de Jesus com Natanael. Pode ler uma vez mais, William? Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: és verdadeiramente o israelita no qual não há fraude. Parece que Natanael aceitou o convite, não? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
desprezo, né? Mas agora eis que Natanael, mesmo que tenha tido uma reação de desfavor, Natanael está vindo até ele. Parece que percebia nele mesmo uma necessidade secreta de encontrar-se com aquele acerca do qual Moisés e os profetas falaram. Na sua lógica, Nazaré não seria um ponto de partida para uma experiência destas. Aquele de Nazaré. Entretanto, ei-lo que vai até Jesus. Não pormenoriza detalhes mais nenhum. E Felipe também não contra-argumentou. Natanael, porém, foi ao encontro e Jesus foi quem viu. É impressionante aqui. Jesus vê, foi Jesus quem viu, foi Jesus que falou. A iniciativa é do Senhor. Eu tenho a impressão que o evangelista, se lhe encontrasse Vinícius em algum lugar por aí, ia lhe recomendar: vem e vê. É isso que o evangelista pretende do seu leitor, que se deixe encontrar. Na realidade, Natanael se deixou encontrar e foi, ainda em caminho, fora visto. E a iniciativa de falar foi de Jesus. Na realidade, a nossa oração deveria ter este traço. Mais do que nós falarmos a Deus, deixar que o seu Filho nos fale, através dos seus evangelhos. Não há fraude. É um verdadeiro israelita, no qual não há fraude. O que quer dizer não há fraude? Em tempos de tanta corrupção difusa, a palavra fraude soa mal. Porém, aqui neste caso, é um verdadeiro israelita. O que significa isso? É um filho do povo de Israel que, com retidão, limpidez e humildade, espera os dias prometidos por Moisés e os profetas. Sua objeção: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse desapreço vai contra os seus próprios esquemas. Mas era alguém que, com honestidade de intenções e simplicidade, abandonava-se nos braços do Senhor, na esperança de que este dia, o dia em que o Verbo que se fez carne, se lhe manifestasse. É autêntico e não há fraude, porque suas intenções são as mais límpidas em relação a Deus. Não se apresenta com direitos, com exigências, não se apresenta com critérios altivos. É alguém que se abandona na esperança. Algo parecido, aqui em linguagem masculina, acerca da mãe de Jesus. Aquela que se abandona confiante, porque a última palavra será a vitória de Deus. É este o sentido desta frase. Não há fraude. Estranho até, Jesus nunca vira Natanael, nunca os dois se encontraram. Como é que chega uma frase desta natureza, desta grandeza e deste quilate? Vamos dar mais um passo então para que percebamos. E aí, o versículo 48. Vai, William. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. Ei, telespectador, Natanael lhe disse: de onde me conheces? De onde surge tal convicção? Respondeu-lhe:
antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Aqui também eu fixei os olhos. Algo parecido com aquelas, eu falei no programa passado, e perguntei ao William, ele disse que lembrava a Cristiane, né, sua esposa. Eu perguntei se você lembrava o dia que a encontrou pela primeira vez e lançou aquele olhar todo romântico. Não sei como estava o cabelo naquele dia, se a camisa Não estava branco ainda. era essa camisa? Não. Ah, não. Mas aquele olhar não foi uma mera paquera ocasional. Fixou os olhos. E ela também. E deu no que deu, né? Deu o Gabrielzinho. Ah, o Gabrielzinho, ótimo. Fixou o olhar. Aqui também não foi uma espécie de visão acidental. Jesus fixou o olhar quando estavas sob a figueira. Mas figueira poderia estar debaixo de uma palmeira. Não tinha palmeira lá. Então vamos ver oliveira, guavirova, né? Será que tinha guavirova lá? O bom judeu se punha sempre, era o hábito normal, colocar-se debaixo da figueira para ler, estudar a Torá. A Torá é a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, digamos assim, a Sagrada Escritura para os judeus. É autêntico israelita porque está à procura de Deus. E a Torá se lhe oferece nas tradições judaicas os caminhos para compreender sua vontade, aderir à sua verdade e acolher os seus mandamentos. É um verdadeiro israelita, porque está à procura de Deus. E neste caso foi o Senhor, a palavra que se fez carne. Ele queria conhecer Deus pela palavra. E a palavra que se fez carne, se fez próxima. Levaram até ele, até Jesus, a palavra, verbo feito carne. E ele que estava debaixo da figueira foi ao encontro de uma pessoa. Olha a grandeza, o Filho de Deus, que depois será explicado. Ele mesmo vai responder assim. Então, vamos mais um pouco. E aí temos o outro versículo. 49. O senhor não vai querer que leia Oséias? Fala sobre a figueira? Eu falei disso. Falou para mim nos bastidores, eu lembrei agora. Eu também falei. É que as anotações aqui eu não anotei. Leia sobre a figueira, lá de Oséias, mas bem lembrado. William, esse programa sem você fica vazio de conteúdo. Parabéns. Sim. 10 com estrelinha para você. Vai lá. Oséias 9:10. Como as uvas no deserto, assim eu encontrei Israel como um fruto em uma figueira nova. Nossa, vai lá de novo. Primeiro com as uvas e depois se controle. Como uvas no deserto, assim eu encontrei Israel, como um fruto em uma figueira nova, assim eu vi os vossos pais. Eu falei que era para ficar as uvas. Uva no deserto. Já pensou, querido telespectador, uvas no deserto? Encontrar uvas lá. Olha a imagem que o profeta encontrou. Foi muito criativo. Qual é a surpresa minha, sua, se no deserto encontrássemos uvas? Olha a preciosidade que esta uva pode significar. Deserto, distância, abandono, silêncio, quietude, às vezes desorientação, talvez até desespero. Encontrar uva aí, assim fora Natanael. Um instantinho, tem intervalo, daqui a pouco estamos de volta porque está ficando bonito este jogo de imagens. Eu quero lembrar você que está em casa que você pode rever todos os nossos programas, o programa Conhecendo a Palavra com Dom José
Peruso, mas também toda a nossa programação no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. As portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra. Quero aqui enviar um grande abraço para a Verônica. Ela disse que está nos assistindo. Ela diz assim: estou assistindo o programa, aprendendo muito com o senhor Dom José Antônio Peruso. Ela nos assiste de Mandaguari, Arquidiocese de Maringá. Um grande abraço aí, Dom Anuá Batista e todos que nos acompanham nessa região pelo canal 31. Zenaide, olá, boa noite, acompanho aqui de Recife, Pernambuco. Cleonice Amaral nos acompanhando aqui de Curitiba. Maria Helena nos acompanhando de Lins, São Paulo. Gilson Júnior nos acompanhando de Blumenau, Santa Catarina. A Odisseia nos acompanhando também de Recife, Pernambuco. Ótimo. Blumenau, um grande abraço. Dom Rafael, grande amigo, foi bispo aqui em Curitiba, ajudou muito, muito Dom Moacir e Dom Pedro, queridíssimo da nossa gente. Dom Rafael, saudações. Mas vamos lá, retomemos, nós estávamos lá no versículo 48, aqui já passaram para o 49, mas nós precisamos ver a sua leitura de Oséias, William. É Oséias capítulo 9, versículo 10. Nós não tínhamos explicado, não fora possível explicar, não vamos usar estas formas majestáticas, isso é para quem se considera importante. Nós vamos aqui, agora nós todos, ao capítulo 8, 9, versículo 10 de Oséias, para explicar a figueira. Por favor, William, mas leia um pouco mais devagar, William. Você parece que está lendo com fome. Aí, por favor, vai lá. Como uvas no deserto, assim eu encontrei Israel. Viu? Ótimo. Como uvas no deserto. É o profeta Oséias, num período muito difícil do Antigo Testamento, o Reino do Norte.
como uvas no deserto eu encontrei Israel. Encontrar uvas no deserto, quem encontra, protege, cuida, para que aquela planta possa frutificar, porque no deserto, uvas é um sinal muito grande da providência, da atuação, da presença de Deus. Primeiro sinal. Agora vamos à figueira que nos interessa aqui, por favor. Como um fruto em uma figueira nova, assim eu vi os vossos pais. Como um fruto em uma figueira nova. Há 3 árvores para falar do povo de Israel no Antigo Testamento. Às vezes é como a oliveira, outras vezes é como a videira, que produz uvas. Vinho é símbolo do amor. Então, uvas, símbolo do amor. Videira, eu falei, oliveira, videira, figueira. O figo é doce, é uma região de muito sol. Os figos de lá são uma gostosura extraordinária. Então, no deserto, encontrar uma figueira, folhas grandes, árvore, sombra. Olha a significação num ambiente desta natureza. Então, a figueira é um sinal de bênção. E aquele Filipe que vira Natanael, aquele Natanael era um israelita no qual não havia falsidade ou fingimento, porque ele herdara as mais singelas e verazes tradições do Antigo Testamento. Fora chamado. Ou seja, Jesus o chamou. Ele faz parte daquela herança mais preciosa da fé do Antigo Testamento. E então agora vamos ao versículo 49. Por favor, agora sim. William, você também pode ler, por favor, o versículo 49, daquele jeito. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nossa, mas veja aqui. Uma única frase, ou 2 frases. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E 3 títulos. Rabi, Filho de Deus, Rei de Israel. É interessante, encontros rápidos. Ao primeiro olhar de Jesus, um verdadeiro israelita. A resposta desse verdadeiro israelita: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Logo assim, na realidade, o evangelista tenta condensar em poucas frases um encontro que teve sua duração. Mas aqui agora, Rabi. Rabi. Ao dizer Rabi, Rabi quer dizer mestre. Parece que Natanael antes lia a Torá e a estudava. Agora tem um outro mestre. Aquele que a Torá prometia, ele encontrou. Então Jesus é o novo mestre, Rabi. Ele, um homem do Antigo Testamento com as autênticas esperanças dos tempos da salvação, que o Messias os traria, esses tempos. Ele percebera, agora o mestre é um outro. Tu és filho de Deus. Então vai se deixar ensinar por um outro. Aliás, eu até gostaria aqui de fazer uma pergunta. Dirijo a você, William, mas você não precisa me responder, é para o telespectador. E vale a pergunta que o telespectador pode dirigir a mim, a mesma. Quem é que você mais ouve? Ou quem é que mais o grande mestre,
ou a voz, ou a preferência? Quem mais é que influencia nas suas decisões? William, telespectador, telespectadora. Que às vezes somos muito religiosos dentro da igreja, mas bem pagãos fora dela. E aqui, o nosso Natanael está a dizer: deixar-me-ei influenciar e ensinar por este. É uma espécie de propósito de vida. Não é um apelido, como se tratasse de um nome, de um título, de um apelido, numa conversa de botequim. É uma espécie de propósito e de projeto de vida. Tu és o Filho de Deus. Moisés e os profetas anunciavam que viria alguém. Não sei dizer agora se davam-lhe o título de Filho de Deus, talvez não. Não no modo como Jesus se apresentou, mas o Filho. Para a cultura da época, filho é aquele que participa dos poderes e das heranças do pai, que faz parte do cotidiano da vida familiar. Para alguém conhecer o pai era preciso lançar os olhos sobre o filho, pois naquela época o filho era o filho quem revelava pela educação recebida e daí o comportamento manifestado, ele revelava que pai ele tivera. E aqui Natanael se percebeu ter encontrado alguém que vinha de Deus, que conhecia Deus, que efetuaria, realizaria a salvação. Mas salvação para eles ainda tinha um caráter por demais histórico, por demais sociológico. Isto é, os romanos dominavam a Palestina, a Galileia, a Judéia. Para um bom judeu, para um bom israelita, ver todos os dias que são pagãos a dominar a terra do povo eleito, a terra que Deus concedera aos seus pais e a eles, estava fora de ordem, e fora de lógica, e fora daquelas promessas, pelo menos no modo como interpretavam, do Antigo Testamento, as promessas de Moisés e dos profetas. Então, o Filho de Deus, pelo menos agora, mais adiante, Natanael vai compreender. A expressão Filho de Deus tem ainda um sentido muito nacionalista. Deus virá operar a sua salvação e vai enxotar daqui do nosso meio estes romanos opressores. Ainda tinha uma característica sociológica e política. A este título está o outro, o Rei de Israel, recordando os tempos de Davi. Davi, telespectador, William, fora um rei que nas tradições do Antigo Testamento expandira largamente as fronteiras de Israel. Era um grande general. E as tradições acerca daquele grande rei atravessaram todos os séculos da história de Israel até chegar ao tempo de Jesus. Falar rei de Israel seria equivalia a recordar um grande herói da história do nosso povo que nos fez grandes. Natanael está maravilhado, mas ainda não está correto na sua interpretação. Jesus não vai se apresentar como um rei poderoso, mas como o servo, como aquele que se aproxima com compaixão. Para ter compaixão não é preciso poder, é preciso amor. Natanael vai, no decurso do seu início do discipulado,
do início e depois, no decurso do seu discipulado, vai conhecer quem é Jesus. O evangelista está pretendendo que o leitor também adira, ofereça sua adesão a este caminho. Senão, vai acontecer de buscarmos a Deus só para aquilo que nos convém ou nos agrada. E isso não seria fé. Seria pedir a Deus o que nos interessa. E não é assim que Deus se apresentou. Não foi por este meio que ele se revelou. Aliás, olha aqui o nosso Natanael que perguntou se pode vir alguém, alguma coisa boa de Nazaré. Agora já passou para filho de Deus e rei de Israel. É tudo uma espécie de movimento muito veloz. É entusiasmo, está bem, mas não basta. E não é possível um caminho de fé feito apenas de entusiasmos. É preciso conhecer quem é aquele que se apresentou. E daí, vamos começar, já no encontro seguinte, vamos encontrar, já na frase seguinte, desculpe, a resposta com traços, início de esclarecimento. Vai lá. O versículo seguinte, olha aí, já chegaram, por favor. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. De certa maneira, parece que Jesus acalma o nosso Natanael, né? Só porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira, já estás com estes entusiasmos, Senhor Natanael da Silva? Natanael, amigo do Filipe, que era de Betsaida. Vamos observar aqui coisas maiores. Do que se trata? Verás. Olha o verbo ver. Tu crês porque eu te disse, eu te vi. Debaixo da figueira. Verás. O verbo ver aqui tem grande proeminência. Mas vamos observar. Não quer Jesus aqui falar de milagres maiores. Ô Felipe, isso nem é milagre, você vai ver milagrão do bom mais adiante. Aliás, Natanael, não é isso. O que quer? No versículo 51 vamos encontrar a revelação. Eu quis dizer ao telespectador que a gente vai ver daqui a pouco o 51, eles já se anteciparam. Mas não deu tempo de acabar que eles já retornaram. Viu como essa turma é eficiente? Então, do que fala quando está a dizer desta realidade ainda bem maior? O que está a apontar é que Natanael vai crer, não porque Jesus lhe disse algumas frases, mas porque o fundamento do seu discipulado vai se sustentar em realidades muito maiores, muito mais significativas. Quais? Agora sim, o versículo 51. E Jesus lhe disse, pode ler por favor? Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vereis o céu aberto. Primeiro, iniciamos aqui com esta expressão. Em verdade, em verdade. Vez por outra nós a encontramos. É uma forma muito solene para introduzir uma palavra, um ensinamento, um conteúdo de grandíssima importância. Não é simplesmente uma forma habitual, tem um caráter solene. O que vem a seguir deverá ser uma realidade de grande alcance. Quando se a pronunciava, os ouvintes eram interpelados à atenção. Algo de muito importante está para ser dito.
Então, o que vai ser dito? O que é que Natanael vai ouvir? E agora fala: vereis. Não é mais tu, Natanael. Agora é para o leitor e para aqueles que estão acompanhando, aqueles que seguiram os passos de Natanael. Vereis o céu aberto. Céu aberto. Não é uma realidade lá em cima que está aberta, depois se fecha. É que com Jesus, céu é a residência de Deus. Aberto, com Ele a residência, os céus se fazem acessíveis. O próprio Deus se faz acessível. Lá na revelação que aquele homem traz, Rabi, Filho de Deus, Rei de Israel. Natanael, por favor, volte ao versículo anterior um instante só. O anterior ainda, o 49. Natanael percebia um mestre filho de Deus, com caráter nacionalista, rei de Israel. É algo para esta história, para este cotidiano, para o alcance histórico e horizontal da nossa vida. E aí Jesus fala de coisas maiores e vamos a elas, por favor, até o 51, versículo 51, por favor. E aí Jesus, de maneira solene, mais do que um Messias, que abre, que constrói uma história de triunfos e de conquistas, é para além da história. Os céus se abrem e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus, imaginava-se que Deus era como que um rei lá no céu, num trono grande, um grande trono, e os anjos que o cercavam para servi-lo. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Filho do Homem é uma menção à figura de Jesus. Então, vão ver, Natanael e amigos, e telespectadores do Conhecendo a Palavra, vereis que no Filho do Homem, em Jesus, as portas do céu se abrem, e é Deus que se revela e mostra a sua intimidade. E, portanto, se vereis, Deus não está mais distante e não é inacessível. Aliás, ver. De novo, não é uma operação visual, é perceber uma realidade absolutamente mais profunda do que aquele jogo de imagens que a visualização poderia proporcionar. Naquele homem, Rabi, que vira Natanael, debaixo da figueira, aquele homem, filho de José, lá de Nazaré, que vilarejo desprezível, justamente ele, ou sobre ele, desde o céu anjos subirão e descerão, e os céus permanecerão abertos enquanto ele falar, caminhar e for seguido. Deus não está distante para aqueles que se deixarem ensinar por este Rabi. É isso que o evangelista, o do quarto evangelho, gostaria que o leitor compreendesse. Isto é, que agora, com aquele de Nazaré, filho de José, há possibilidade de os céus abertos que estão se tornarem o lugar de encontro com Deus, porque Ele até lá nos quer levar. Não se trata de negar essa história, nem de esperar a eternidade depois da morte. Deus veio até aqui, não somos nós que iremos até Ele. Na figura do seu Filho, Deus se fez próximo. Então, se
na sua leitura orante, retome esses versículos, ponha o seu nome lá no lugar de Natanael, no lugar de Filipe, no lugar de Pedro. Deixe-se olhar pelo Senhor, acolha aquelas palavras dirigidas a Ele, como se dirigidas a você, a eles, como se dirigidas a você, cada um no seu lugar, no seu tempo, mas a experiência, gostaria o evangelista, é a mesma. Um grande abraço. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. E lembrando, você pode nos ajudar a continuar levando o programa Conhecendo a Palavra para todo o Brasil através da TV Evangelizar, sendo fiel na sua contribuição todos os meses. Evangelizar é preciso. Como é bom poder estar em tua presença, em meio a nós vens habitar, queremos te adorar. Nova terra, novo céu, tu vens trazer a nós, e o que é